Vamos agora falar sobre o caso confirmado da doença da vaca louca aqui no Brasil. A embaixada da China sinalizou ao Ministério da Agricultura que, se os exames classificarem a infecção como atípica, espera que as exportações sejam normalizadas rapidamente. O país asiático é atualmente o principal comprador da carne bovina brasileira. Vamos falar sobre esse assunto com o Leonardo Alencar, que cuida dos assuntos de agroalimentos e bebidas na XP Investimentos. Leonardo, muito obrigada por estar conosco. Um bom dia. Bom dia, Carol. Agradeço o convite. Bem, Leonardo, para a gente primeiro ambientar, entender um pouco o que está acontecendo no país, o quão preocupante é esse caso detectado no estado do Pará? A gente pode lembrar, por exemplo, do que acompanhamos nos anos de 1990? Acho que até é uma boa pergunta, Carol, porque a gente ouve vaca louca e já fica realmente bem preocupado, porque é uma doença, inclusive, que pode passar para o ser humano e ela é fatal. Então, isso traz uma lembrança muito ruim. Tá? O que eu acho que é importante é que quando a gente fala de vaca louca, ela tem que acompanhar a palavra típica, porque isso é uma distinção muito importante nesse caso, né? A vaca louca clássica, ela ocorre quando você fornece produtos de origem animal a ruminantes, que é uma coisa proibida, né? Já é proibida no mundo todo, por conta da vaca louca especificamente. Por conta disso, o Brasil nunca teve vaca louca, tá? O Brasil tem o menor nível de risco de vaca louca do mundo, justamente por nunca ter tido essa doença. Quando a gente fala da atípica, é um evento, um animal muito mais velho, às vezes ele passa por algumas mutações da proteína, passa a mutação do prion especificamente, que vai ter uns sinais muito semelhantes à vaca louca, e isso traz, então, essa preocupação, mas acho que aqui é que foi identificado, sinais clínicos foram identificados, o animal foi sacrificado, né, fez o teste de laboratório aqui no Brasil, foi enviado para o Canadá. Acho que no final das contas, o processo, né, o rigor sanitário brasileiro funcionou, né? Então, o Brasil tem feito toda a sua parte no controle de doenças perigosas, como é o caso da vaca louca. É mais um indício de que, se for alguma coisa, é uma vaca louca típica, e se não for vaca louca típica, é nada, né? Então, o risco de vaca louca clássica no Brasil é muito baixo. E essa questão da vaca louca típica, por ser um evento natural, por não ter contágio para outros animais do rebanho, não contaminar no consumo da carne, o problema é muito menor. E lembrando, né, o animal foi identificado, foi sacrificado, ele não entrou no sistema de consumo, no sistema de produtivo do frigorífico brasileiro, né? Então, menor risco ainda. Antes de entrarmos na questão da exportação da carne, Leonardo, apenas trazer essa questão de que no Brasil nunca foi registrada a doença. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde Animal coloca o Brasil como risco insignificante da doença. Quais são os cuidados e como esse tipo de ocorrência é monitorada no país? Acho que o ponto principal é lembrar que, assim, quando se descobriu a vaca louca, isso aconteceu na Europa principalmente, quando davam-se farinha de carne, farinha de ossos na alimentação de ruminantes, principalmente de ovelhas, né? Os casos começaram a ser identificados em ovelhas primeiro, que também é um ruminante, igual o bovino, e depois foi identificado no bovino e foi chamado de mal de vaca louca. Essa condição de você dar proteína de origem animal para ruminante, que é o que causou a vaca louca. E isso, né, era uma prática um pouco mais comum no passado, tá? Na década de 80, ali na Europa, década de 90, continua em algumas outras regiões, mas não só isso. Às vezes você dava, por exemplo, o que a gente chama de cama de frango. Então você dá alimentação para o frango, sobra muito milho, farinha de soja, além de outros restos de comida, e você dava isso para os animais também. Mas isso já foi proibido no Brasil. Por isso que o Brasil tem esse risco insignificante de vaca louca, nunca teve vaca louca. O rigor brasileiro, questões sanitárias, isso vale para isso vale para gripe aviária. Todas as doenças são muito preocupantes, né? Tem se mostrado muito efetivo no controle, né? Faz muito tempo que não temos febre aftosa, gripe aviária não entrou no Brasil, não tivemos nunca também febre suína africana, que dizimou uma metade do rebanho suíno na China, e vaca louca também não. Então, o Brasil, ele às vezes é tido como, assim, a falta um pouco de confiança no nosso sistema sanitário, mas ele funciona muito bem. Então vamos falar de China. Temos a suspensão das exportações de carne bovina para o país. Falava há pouco, o principal comprador das nossas exportações quando falamos de carne bovina. Qual que é o impacto para a cadeia dessa medida? Carol, aqui é um ponto interessante, né? Porque China, ela é Brasil, a gente pode falar que o Brasil depende da China atualmente, né? Ela leva um volume expressivo
às vezes 30%, 40%, 50% do volume exportado pelo Brasil, tá? Realmente é um valor muito expressivo. A gente sempre fala de China junto com Hong Kong, porque o destino é parecido, né? Então, cada vez mais ela tem ocupado um espaço relevante nas nossas exportações. Então, quando tem uma surpresa com China, a gente sente muito rápido, mas tem o outro lado da história, né? A China compra muita carne do Brasil, ela também compra carne dos Estados Unidos, mas pouco, porque tem uma restrição de exportação dos Estados Unidos, compra carne da Argentina e do Uruguai, provavelmente já no limite da capacidade desses países, compra carne da Austrália, tem tido problemas políticos com a Austrália recentemente, que dificultou um pouco mais o aumento das importações. Muitos outros países não são fornecedores diretos. A Índia é um fornecedor indireto, às vezes via triangulação também, de produto de qualidade mais baixa. Então, existe uma codependência, acho que aqui é um ponto importante. Então, a gente fala muito que o Brasil depende da China, a China também depende do Brasil, o que nos leva a esperar que esse embargo seja curto, né? Que é mais uma questão processual do protocolo entre Brasil e China, de que quando ocorre caso de vaca louca típica, o Brasil precisa fazer o autoembargo, enviar a documentação, a China vai fazer a análise daquela documentação e deveria retomar em seguida. A gente já teve um caso em 2019 que voltou em 2 semanas, mas teve em 2021 que demorou mais de 3 meses para voltar. Então, essa subjetividade é que nos deixa desconfortáveis sem saber exatamente quanto tempo a China deve demorar para voltar dessa vez. E com base nesse prazo, a gente consegue já calcular um prejuízo? Quando a gente fala em 1 semana, 2 semanas ou 3 meses, como é que a gente consegue mensurar o prejuízo para a cadeia, para as exportações de carne bovina? Olha, eu até separaria aqui um pouco essa questão, Carol, porque assim, na hora que a gente olha exportação, 2 semanas é praticamente nenhum prejuízo, porque você compensa isso muito rápido. 3 meses, como aconteceu em 2021 foi afetado, né? O Brasil exportou menos para a China por conta do caso de vaca louca. Mas o volume de exportação para a China no começo de 2022 foi muito maior do que o esperado, então ela compensou aquela paralisação. Então, na parte de exportação, assim, prejudica, realmente preocupa, mas dependendo do prazo dessa suspensão, a gente corre atrás e consegue performar. As indústrias têm aí contratos a serem performados, o preço da carne costuma subir, então existe o interesse de você acelerar os contratos quando isso voltar, os embarques voltarem. Então, normalmente, no lado das exportações, o prejuízo ele é menor desde que o prazo não seja muito longo. O que eu acho que é importante aqui é quando a gente olha para o outro lado da cadeia, né? Então, tem uma expectativa de que no curtíssimo prazo fique mais carne no mercado brasileiro, esse aumento de oferta no mercado brasileiro deve baixar o preço da carne no atacado e também deve chegar uma queda do preço da carne no varejo, às vezes é menor do que a queda do atacado, mas deveria acontecer. Isso pode até ser favorável ao consumo, favorável até pela leitura de inflação. Agora, onde isso pega um pouco mais é no preço do boi gordo. Muitas vezes o preço do boi cai muito mais do que o efeito da exportação. Eu até arrisco dizer que o pecuarista paga a maior parte dessa parcela de interrupção das exportações. Leonardo Alencar, ele é head de agroalimentos e bebidas na XP Investimentos. Mais uma vez, Leonardo, muito obrigada por estar conosco. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e bom dia a todos. Bom dia.